Pessoal, esse é o segundo episódio sobre o movimento da legalidade que nós estamos apresentando para vocês. E eu falei no primeiro episódio exatamente como começou essa crise que levou a um movimento extraordinário liderado pelo governador Leonel Brizola, consagrado com o nome de Movimento da Legalidade, justamente porque buscava o cumprimento da Constituição Federal, por isso legalidade, buscava o cumprimento da lei. E naquele episódio anterior, só para fazer o link com este, nós falamos que Jânio Quadros renunciou em 25 de agosto de 61. Os setores militares e a elite brasileira não queriam João Goulart, o vice, que ele assumisse como presidente da República, ele estava em viagem à China. E Brizola lança, e aqui já entramos no segundo episódio, naquele momento um manifesto da legalidade, ou seja, um manifesto exigindo que a posse fosse dada a João Goulart, a Jango, porque ele foi eleito constitucionalmente, ele foi eleito inclusive em chapa separada do Jânio Quadros, naquele tempo era assim que funcionava, com mais votos que o Jânio. Então a legitimidade do João Goulart era absoluta para tomar posse como presidente da República. Era ele o presidente da República na hipótese de morte ou renúncia, ou impedimento definitivo do presidente Jânio Quadros. O que houve com a renúncia? Bem, com o manifesto que Brizola lança, os setores mais variados da sociedade brasileira se manifestaram. Mas os setores de comando da sociedade, ou seja, os setores militares, as elites econômico-financeiras, se posicionam fortemente contra a posse do Jango. Tanto se posicionam que, aí vem um dado da maior relevância histórica, aquelas rádios que publicaram o manifesto de Brizola foram fechadas. Todas. Todas foram fechadas. E isso importava muito aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque Brizola resolve, a partir dali, desse momento, iniciar o que se chamou de cadeia da legalidade. Naquele tempo, vocês têm que imaginar, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos sequer um sistema televisivo potente, nós tínhamos rádios. Rádios, sim, eram importantes na comunicação geral de massas. E as rádios saíram do ar, foram fechadas, porque publicaram o manifesto do Brizola, pela posse do Jango, menos uma, aqui no Rio Grande do Sul, menos a Rádio Guaíba. Como a Rádio Guaíba não publicou o manifesto, por divergências com o Brizola, do Dr. Breno Caldas, que comandava todo o sistema da Caldas Júnior, não publicou o manifesto. Bem, o que Brizola decide para poder montar a cadeia da legalidade? Ele vai na Rádio Guaíba, manda lá as forças dele de política e da Brigada Militar, e ele retira os cristais, que eram a forma, não sei se ainda são, a forma de comunicação da rádio. Ele requisita isso. Requisita, do ponto de vista do comando do governo do Estado, para a utilização e criação da cadeia da legalidade, que ele monta no porão do Palácio Piratini. É algo extraordinário isso. Ele monta no porão do palácio uma central que irradiaria a sua opinião para todo o Estado, para toda a capital, Porto Alegre, para todo o Estado do Rio Grande do Sul, para todo o país, Brasil, e também para fora do país. Ali começa a cadeia da legalidade, um movimento importantíssimo, que eram as comunicações diárias do Brizola, por horas a fio durante o dia, com toda a população porto-alegrense, gaúcha, brasileira e fora do país. Isso galvanizou. Brizola se torna, naquele momento, um líder nacional da maior importância, porque ele está reivindicando o justo, o correto. Ele está reivindicando que João Goulart, o Jango, tome posse, porque a Constituição assim o determina. Nada mais do que isso. E houve ali, isso me emociona até hoje, uma unidade popular extraordinária. Começando por Porto Alegre, onde diariamente
porque além de falar na rádio, na cadeia da legalidade, Brizola falava ali no Palácio também com as pessoas, 100 mil pessoas por dia, para 61, era muita gente, seria hoje também muito, por dia para ouvir Brizola ali, em frente ao Palácio Piratini, na Praça da Matriz. E isso passa pelo Brasil inteiro, há manifestações, houve o governador Mauro Borges, de Goiás, há depois uma manifestação do governador de Pernambuco, Miguel Arraes, e começa a haver apoio nacional à tese de Brizola. E começa a ocorrer também uma forte reação dos setores militares, e que estão a todo momento ameaçando intervir no Rio Grande do Sul, e chega um momento que ameaçam, inclusive, de bombardear o Palácio Piratini. É um momento onde Brizola pede para as pessoas saírem, que ele ficará no palácio se houver aquela barbaridade, que seria o bombardeamento. E é muito emocionante, até ver no filme, o filme Legalidade, que eu recomendo a todas e a todos. É um filme que retrata muito bem esses momentos. Um filme muito bom, muito importante. E Brizola fica ali com poucas pessoas, e a dona Neuza prefere ficar, a esposa dele. As crianças, os filhos dele vão para casa. E naquele momento há um tipo de articulação, uma manifestação importante na base aérea de Canoas, de onde sairiam os aviões para bombardear o Palácio Piratini, onde os soldados, cabos e sargentos da aeronáutica, eles furam os pneus dos aviões, porque percebem que aquilo ali é uma crueldade sem tamanho e é fora da lei e é um crime bárbaro histórico. Bombardear o Palácio Piratini e matar o governador Brizola. E Brizola fica no palácio, aguardando isso, aguardando o que vai acontecer. E continua na cadeia da legalidade, continua com a rádio, de manhã, de tarde, de noite, transmitindo e colocando a sua opinião e conclamando os brasileiros para que resistam. Por isso eu falei antes, né, da minha emoção, porque é um grande momento de unidade de vários setores político-partidários, de vários setores que não tinham vinculação partidária, mas que se unem em torno da liderança de Brizola para resistir e para cumprir a lei. A população foi armada, foram distribuídas armas à população dentro dos limites que poderia ocorrer. Brizola requisita 10 mil revólveres Taurus 38 da Taurus, algum armamento que havia no palácio. A brigada militar, sob o comando dele, se propõe a fazer a resistência. Há toda uma organização de colocação dos sacos de batalha, enfim, para amortecer tiros. Há toda uma organização de guerra bélica, mas onde o Rio Grande do Sul não teria a menor chance. E de fato não teria, mas havia a possibilidade ali importante de que o Brasil percebesse que havia uma população disposta a resistir. Não era um governador apenas, e era muito isso, mas era muito mais do que isso. Bem mais do que isso. A população queria resistir. A população estava com Brizola. E não só a população do Rio Grande do Sul. Havia a população do Brasil. Em todos os estados já havia manifestações fortes quanto a isso. Até que, por fim, há também um posicionamento importante do Terceiro Exército, na pessoa do general Machado Lopes, onde ele vai até Brizola e diz assim: não, o Terceiro Exército, o governador, está com o senhor. E aí há, de parte do grande comando militar do Brasil, um receio, porque com o Terceiro Exército, o Brizola tem daí uma força militar considerável para bancar a sua posição da legalidade. E há um recuo e começa uma negociação. Uma negociação não com Brizola, mas uma negociação no exterior com Jango, que está vindo para Porto Alegre, está vindo para o Brasil, começando por Porto Alegre. Neste momento, as elites criam, junto com o comando militar, uma figura estranha de um parlamentarismo de ocasião, oportunista,
onde Jango tomaria posse como presidente, mas não governaria. Seria algo como uma rainha da Inglaterra, reina, mas não governa. E o primeiro-ministro seria Tancredo Neves, um deputado federal conservador. Essa solução não passa por Brizola, porque Brizola não aceitaria jamais, mas passa por Jango. E são posições que não nos cabe julgar, mas Jango aceita essa forma de assumir a presidência. E isso nós analisaremos no terceiro episódio, no próximo episódio, mas o que eu quero salientar, já em conclusão deste, é que este episódio da legalidade, ele não pode sequer ser ensinado. Esse episódio heróico da legalidade não pode ser ensinado nas escolas, as crianças não aprenderam. A minha geração, por exemplo, eu tenho 64 anos, não estudou isso no primário e ginásio, que é o que havia na época, científico, porque logo após, 3 anos depois, vem o golpe militar, que instaura a ditadura militar no Brasil, e esse ensino da legalidade e do heroísmo de Brizola e do povo na resistência foi absolutamente apagado. Não poderia ser sequer mencionado, tanto que Brizola foi para o exílio em 64, e o nome dele, falar Brizola, já poderia ser motivo de prisão. Portanto, nós ficamos por aqui no dia de hoje, no que foi esse episódio, no heroísmo, no protagonismo de Brizola e do povo gaúcho e do povo brasileiro, na sede, no epicentro, como é uma palavra moderna, o epicentro da crise e do comando da legalidade passa a ser Porto Alegre. Na prática, politicamente, Porto Alegre passou a ser a capital do Brasil. Isso é muito importante, registrar e salientar. E aí, esse episódio, que dura vários dias, mas chega ao todo a cerca de 2 semanas, e tudo isso ocorreu em agosto, até o início de setembro, por isso estamos em agosto falando sobre esse tema, há uma vitória, porque Jango volta para o Brasil, mesmo com a ameaça de derrubar o avião, mesmo com condições precárias para chegar a Porto Alegre, mas Jango chega, de Porto Alegre vai a Brasília e toma posse como presidente da República, em condições especiais, que nós analisaremos no próximo episódio. Por hora, ficamos por aqui, mas é muito relevante registrar novamente. É um episódio heróico, talvez dos mais importantes da história do Brasil, e em algum momento tem que ter a sua valorização definitiva. Muito obrigado pela atenção, seguimos juntos.